Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em Marcos capítulo 1, verso 15, que diz assim: "O tempo é chegado", dizia ele. "O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas." Muito bem. Particularmente, eu gosto muito de um autor chamado de C.S. Lewis. Ele é autor de diversos livros. Ele é nascido na Irlanda do Norte e nasceu em 1898. Ele chama Clive Staples Lewis. E ele foi professor de literatura em Oxford e Cambridge. Um dos maiores escritores cristãos do século XX. Um dos maiores teólogos contemporâneos. E ele é famoso por sua série de livros, As Crônicas de Nárnia. Eu me lembro que eu comprei As Crônicas de Nárnia em 2008. Uma versão única de um livro apenas, com todos os livros dentro. E depois em 2020, eu comprei a coleção, uma versão de colecionadores da Amazon. Tem livro por livro, né? Muito interessante, As Crônicas de Nárnia. E também é um autor de um livro que eu gosto muito, li no seminário de teologia. E li depois com a minha esposa, e muito bom, que é o Cristianismo Puro e Simples, que foi publicado em 1952. Nesse livro do Cristianismo Puro e Simples, ele conta para a sociedade acadêmica e intelectual de Londres as razões da sua conversão ao cristianismo. C.S. Lewis faz a seguinte afirmação: "Um território ocupado pelo inimigo, assim é este mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem." Jesus, meus amigos, ele é o rei legítimo, aquele que tem autoridade e legitimidade para governar o mundo. Mas é um rei que chega disfarçado, que chega como uma criança em Belém, da Judéia, e cresce numa família pobre na cidade de Nazaré da Galileia. Olha que interessante isso, o rei dos reis, o senhor dos senhores, crescia incógnito. Ao completar ele 30 anos, começa a convocar os discípulos, escolher seus discípulos, anunciando que o tempo do reino de Deus é chegado, o reino de Deus está próximo. Essa é uma tratativa que muitas vezes no texto bíblico eu já falei diversas vezes em outras reflexões, né? Que Jesus ele aparece para dizer que o reino de Deus havia chegado. Só que essa realidade do reino é uma realidade futura. Então, é interessante isso, né? Porque ele também diz que o reino estava próximo. A linguagem de Jesus, ela não se refere a uma cronologia. Quando Jesus diz que o reino de Deus está próximo, ele não está se referindo ao tempo daqui uma semana, daqui um mês ou daqui um ano. A afirmação, o reino de Deus é chegado, quer dizer que ele está próximo de nós, ao alcance das nossas mãos. Jesus, ele é o portador do reino. A chegada de Jesus é também a chegada do reino de Deus. E esse reino de Deus, meus amigos, implica o reinado de Deus, o domínio de Deus sobre a criação, sobre quando a vontade de Deus começará a ser feita na terra, como é feita no céu. E é por essa razão o anúncio da chegada do reino de Deus exige arrependimento. Jesus, então, ele convida seus discípulos dizendo: o reino de Deus chegou, o reino de Deus começou, o rei legítimo e verdadeiro desse reino está aqui. Agora você não vive mais para fazer sua própria vontade, mas para se submeter à vontade desse rei. Venha fazer parte do reino de Deus. Jesus, meus amigos, não nos chama para o céu após a nossa morte. Jesus nos chama para o reino de Deus agora, enquanto ainda estamos vivos.
O chamado de Jesus exige a consagração imediata de tudo que temos e de tudo que somos. Mais do que isso, a participação do reino de Deus implica a consagração de nossos reinos pessoais e particulares ao Rei Jesus. E aqui e é agora. Nós precisamos entender de uma vez por todas que fazer parte desse reino, ele implica em arrependimento. Eu e você, existem coisas em nós que necessitam de arrependimento. E Cristo sabe disso e nos faz o convite. Só depende de você, só depende de mim. O céu nos aguarda, a eternidade nos aguarda, o reino de Deus nos aguarda, mas ele pode ser vivido hoje. Como? Quando eu me arrependo, quando eu aceito a soberania de Deus. Então fica aqui a reflexão. O que você vai fazer com o reino de Deus? Que Deus abençoe.